Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula você vai aprender a criar intervalos nomeados. Estou aqui com o arquivo, nosso arquivo base para a criação da tabela da Copa do Mundo 2022. Na aula passada eu fiz uma visão geral aqui da estrutura do arquivo e a partir dessa aula que a gente vai começar aí a colocar a mão na massa, fazer as configurações, as fórmulas para a gente criar essa tabela. Então vamos começar por aqui, por essa planilha jogos. Nós temos aqui as informações dos jogos, rodada, fase, grupo, tudo isso aqui. Isso aqui está dentro de uma tabela. Tá? Como que eu sei que isso aqui é uma tabela? Porque se eu olhar assim, parece que é um intervalo normal de dados no Excel, mas é uma tabela. Uma tabela é um objeto do Excel que se comporta de forma diferente. Se eu clico numa célula aqui, normal, isso é uma célula do Excel. Se eu clico aqui agora, observa que vai aparecer aqui em cima uma guia, design de tabela, informando que isso aqui é um objeto tabela. Quando aparece uma guia aqui, de acordo com o que você seleciona, porque a gente tem um objeto. Pode ser uma forma, pode ser um gráfico. Vai aparecer aqui uma guia extra para configurações que não aparece quando a gente está na planilha aqui normal. Essa tabela, ela tem um nome. Se eu clicar em design de tabela, eu vou ver aqui, ó, tabela 2. Por que 2? A gente tem 3 tabelas nesse arquivo. A primeira está aqui em configurações, que é a tabela que tem as seleções, ó, tabela 1. Em jogos tem a tabela 2 e em gols tem a tabela 3. Esse nome o Excel ele coloca automaticamente. Conforme você vai criando novas tabelas, ele vai numerando ali. Tabela 4, 5, 6 e assim por diante. Só que qual é o nosso principal objetivo aqui em relação aos nomes? É facilitar o acesso a esses nomes, a esses intervalos, na criação das fórmulas. A gente vai ter muitas fórmulas aqui, ó, em cálculos, vai ter fórmulas aqui em primeira fase. Então, para evitar ficar clicando entre as planilhas para selecionar, os nomes vão ajudar a gente nisso. Existe uma série de vantagens na utilização dos nomes. Para o nosso caso aqui, vai ser essa relação de referência, você colocar o nome e não precisar selecionar um intervalo. Então, eu já vou mudar esse nome aqui, ó. Quero um nome mais significativo. Eu não sei o que é a tabela 2. Tabela 2 se refere ao quê? Pode ser várias coisas. Então, eu vou mudar. Ó. O nome da tabela eu venho aqui e vou colocar TB, que é de tabela, jogos. Enter. Então, sempre que eu quiser fazer referência à tabela jogos, eu uso o nome TB Jogos. Isso vai ficar claro depois nas fórmulas. Por enquanto, a gente vai só nomear os intervalos. Para cada tabela, a gente tem colunas. Rodada, fase, grupo, data, e isso aqui é o nome da coluna. O nome que você usa aqui é o nome da coluna. Então, se eu quero fazer referência à rodada, todas as rodadas dessa tabela, eu uso o nome RD. Eu posso usar o nome fase, posso usar o nome grupo, isso aqui são os nomes das colunas. Só que tem um detalhe, ó. Para as nossas fórmulas, dependendo da situação, mas na maioria das fórmulas, a gente não vai usar a referência da coluna inteira. A gente precisa separar isso daqui. Então, eu preciso criar uma fórmula para a primeira fase, que vem até aqui. Depois eu preciso criar uma fórmula para as oitavas, depois para as quartas, semifinal e final. Então, para isso, a gente vai separar esses intervalos em nomes. Porque quando eu fizer uma referência, o Excel vai entender que ele tem que pegar só o intervalo das oitavas. Depois ele tem que pegar só o intervalo das quartas. E assim para todos eles. Então essa é a grande vantagem dos nomes aí que vai nos ajudar muito lá nos cálculos. Quando chegar lá nos cálculos, eu vou falar, lembra daqueles nomes que a gente criou anteriormente? Então, vamos usar aqui agora para facilitar. Como que a gente cria um nome aqui no Excel? Existem nomes diferentes, como nome de tabela, nome simples, que é um nome que a gente dá por aqui, pela caixa de nome. Existem nomes com fórmulas, então existe uma variedade de nomes aí. Como é que eu sei disso aqui? Como é que eu crio? Onde que eu vejo? Se eu clicar em fórmulas, gerenciador de nomes, você vai ver que tem aqui, ó, lá o nome que eu alterei, TB Jogos. E tem a tabela 1 e a tabela 3 ainda, a gente vai mexer depois. Eu posso criar por aqui, criando um novo, ou no nosso caso, como é um nome simples, a gente pode ir direto aqui na caixa de nome. Ó. A caixa de nome mostra o nome da célula, que aqui é C5. Aqui, ó,
é D5. Vou até exibir aqui os títulos que eu ocultei aqui. Está vendo? Coluna D, linha 5, D5. Se eu clicar aqui, eu tenho a célula F4, é o nome F4. Aqui é G4 e assim por diante. Todas as células têm um nome. Para eu dar um nome aqui mais significativo, se for uma célula só, você clica e vem aqui e dá um nome. Se for um intervalo, a gente tem que selecionar. No nosso caso, vão ser intervalos. Então, vamos começar pela rodada. Eu vou dar um nome a todas as rodadas da fase 1, que é essa primeira fase aqui. Então, eu vou selecionar até aqui, que é a linha 53. Então, eu peguei da linha 6 até a linha 53. Qual o nome que eu vou dar? Aqui, caixa de nome. Eu vou apagar o que está aqui. Vou colocar RD, para abreviar aqui rodada, underline fase 1. E, muito importante, tem que pressionar o Enter. Não pode esquecer do Enter. Porque se não pressionar o Enter, não funciona. Agora, esse intervalo passou a ser RD fase 1. Quando eu seleciono, você vai ver lá, RD fase 1. Como que eu sei que o nome foi criado? Aqui ele aparece, e se eu for lá também em Fórmula Gerenciador de Nomes, eu tenho ele aqui, RD fase 1. Inclusive eu posso alterar por aqui, se eu fizer alguma coisa errada, se precisar editar, você pode mexer por aqui. O que a gente vai precisar fazer é esse procedimento em algumas colunas aqui e em todas as fases. Então, eu criei aqui esse nome de RD, o underline fase 1, para facilitar também depois, porque depois do underline vai vir as fases. Então, a gente vai ter RD, underline, oitavas, RD, underline, quartas. A gente consegue substituir isso aí depois de forma fácil lá nas fórmulas. Então, vamos dar sequência. Já fiz rodada. Qual é o próximo? Eu vou usar nomes só do que eu vou precisar nos cálculos. Eu não preciso disso aqui nos cálculos. Mandante eu preciso? Sim, porque eu vou precisar identificar o mandante para fazer os cálculos. Então, eu vou criar um nome aqui. Também selecionar o intervalo aqui, só da primeira fase. Vou colocar aqui, mandante, underline, fase 1. E vou dar um Enter. Sempre usar o Enter. Depois, aqui são os cartões. Não é necessário aqui. A gente vai ter um total de cartões que vai usar na fórmula. Então, aqui não precisa. Os gols precisa. A gente vai ter que usar isso na fórmula. Então, vamos pegar aqui, No nosso caso aqui, sempre até a linha 53 da primeira fase. Eu vou chamar de GM, que seria gols mandante, né? Underline, fase 1. Enter. Mesma coisa para o visitante. Gols visitante, underline, fase 1. Aqui é o seguinte, também não precisa, que é a mesma coisa daqui. Visitante, agora é o nome da seleção visitante, também. Quando a gente chega aqui, não aparece mais, né, as colunas aqui. O que a gente pode fazer para facilitar aqui, para não selecionar aqui? Aqui ainda daria, né? O visitante ainda daria para aparecer, não vai aparecer os outros ali. A gente pode congelar isso aqui para facilitar. Exibir, eu cliquei aqui na célula D6, congelar painéis, congelar painéis. E aí quando eu chego para o lado, eu mantenho. E aí eu consigo ver certinho até onde vai a primeira fase. Bem até aqui. Aqui é o visitante. Então, visitante, underline, fase 1. Enter. Aqui agora é o seguinte, preste bem atenção. Quando eu disponibilizei esse arquivo aqui, se você já baixou, está seguindo aí desde a primeira aula, você vai ter essas colunas aqui. Essas duas aqui não são necessárias. Eu já removi, mas você está assistindo a aula aqui. Tem essas duas colunas, vamos remover. Elas não são necessárias. Então, eu venho aqui, selecionando as duas, página inicial, excluir, excluir colunas da planilha. Foi um teste que eu estava fazendo, acabei esquecendo de tirar. Aqui a gente vai precisar dessas, que são os cartões, para eu calcular o total de cartões, e aqui o total de pontos das seleções. Então aqui vai ser a mesma coisa, aqui é cartão mandante, cartão visitante, pontos mandante, pontos visitante. Então vamos lá até a primeira fase.
Aqui vai ser o CM de cartão mandante, fase 1. Depois a gente tem o cartão visitante, que vai ser o CV underline fase 1. Depois a gente tem os pontos do mandante. Vamos calcular para saber se ele empatou, perdeu ou ganhou. PM, pontos de mandante, underline fase 1. E visitante. Selecionou aqui. Pontos visitante, underline fase 1. Enter. Ó, eu vou vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. Estão aqui, ó, todos os nomes que a gente acabou de criar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 colunas a gente tem ali de tabela, vamos precisar desses nomes. Agora é o seguinte, ó, é repetir esse procedimento para todas as colunas em todas as fases. Quantos nomes que a gente vai precisar aqui? Ó, a gente tem 9 colunas. Dessas 9 colunas, eu tenho quantas fases? Ó, primeira fase, oitavas, quartas, semifinal e final. 5 fases. Então, 9 vezes 5, 45. E vai ter mais uma ainda que a gente vai pegar a fase inteira. Essa eu vou criar aqui para você ver. Eu vou pegar o intervalo inteiro da fase. Só da fase 1, as outras não precisa não. Então, a gente tem que ter um total de 46 nomes no final. Vou fazer para a rodada, vou fazer a fase 1 e vou deixar aí como exercício para você fazer os outros e conferir se no final você vai ter 46 nomes. Então vamos lá, já fiz da rodada 1 até a 3, que é da primeira fase. Isso aqui. Vou continuar fazendo aqui agora. Vou tirar esse congelar painéis aqui. Eu só fiz aqui para mostrar as colunas no final. Vou tirar ele aqui. Então, vou dar sequência aqui, fazendo agora das oitavas. Então, vou selecionar o intervalo das oitavas aqui, ó. Venho aqui, RD, underline, oitavas. Enter. Depois, seleciono das quartas. RD, underline, quartas. Depois, semifinal. RD, underline, semifinal. Depois da final, RD, underline, final. Rodada. Vou fazer mais um, tá? Vou fazer do mandante. Mandante a gente já fez da primeira fase. Agora eu vou fazer mandante das oitavas. Ó. Vou vir aqui, seleciona. Esse vai ser mandante, underline, oitavas. Depois, as quartas. Mandante, underline, quartas. Depois, semifinal. Mandante, underline, semifinal. E final. Mandante, underline, final. Vai ficar como exercício você fazer para os outros. Tem que fazer oitavas, quartas, semifinal e final. Para gols de mandante, gols de visitante, visitante, cartão mandante, cartão visitante, pontos de mandante e pontos de visitante. E o último aqui, ó, a gente vai fazer um intervalo que vai pegar a primeira fase inteira. Então, vai pegar daqui, ó, e aí eu venho, ó, linha 53, até aqui. Isso vai ser usado também numa fórmula. Eu preciso pegar o intervalo inteiro. Mesmo esquema, selecionou, veio aqui, vou dar o nome de fase 1. Enter. Certo? Então, ó, é o seguinte. Eu vou listar os nomes que eu criei. E você pode fazer isso no final para conferir se fez tudo certo. Lembrando que a gente vai precisar de 46 nomes desses aqui, sem ser aqueles de tabela, né? Esses que a gente criou aqui, selecionando o intervalo e dando um nome aqui. Então, ó, como é que eu faço isso? Aqui, eu vou criar uma planilha aqui, só de exemplo, tá? Você pode fazer isso no final e depois excluir, só para conferir os nomes. Quando eu venho aqui em fórmulas, tem isso aqui, ó. Dentro desse grupo nomes definidos, eu mostrei para você que tem um gerenciador de nomes, ó. Tudo que a gente cria de nomes aparece aqui.
Se eu clicar nessa opção aqui, ó, usar em fórmula, na setinha do lado, tem todos os nomes, então eu posso usar um nome aqui na fórmula, que não é o caso agora. Só que eu posso vir aqui, ó, em colar nomes. Posso escolher um deles ou a lista inteira. Vou clicar em colar lista. Olha que legal, ele já mostra para mim aqui, ó, todos os nomes que eu criei lá. Então, quantos que eu tenho? 18. No final vai precisar ter 46. Então, na próxima aula eu já vou trazer eles criados. Para não ficar aqui num processo repetitivo, aumentando aí o tempo da aula, porque é a mesma coisa, né? Você vai repetir o procedimento, sendo que vai fazer isso para colunas diferentes. Visualizou aqui, conferiu, tem 46 nomes, beleza. Pode excluir a planilha, foi só para verificar. Salva o arquivo. Na próxima aula a gente vai dar continuidade. Um grande abraço e até a próxima aula.